O poder destrutivo dos fungos. O reino fungi. Muito além dos cogumelos comestíveis e do bolor no pão, os fungos formam um dos reinos biológicos mais antigos, resilientes e adaptáveis da Terra. Estima-se que existam mais de 1,5 milhão de espécies fúngicas, embora apenas uma parte tenha sido oficialmente descrita. Presentes em todos os ambientes, do fundo dos oceanos às copas das árvores, eles desempenham papéis essenciais na reciclagem de nutrientes e na manutenção dos ecossistemas. Estrutura de um fungo. A estrutura de um fungo pode variar bastante entre os diferentes grupos, mas de forma geral, especialmente nos fungos multicelulares como os Basidiomycota, os cogumelos e as Comicota, os bolores, a estrutura de um fungo é composta pelas seguintes partes principais. Corpo de frutificação, ou esporocarpo. É a estrutura visível, como o chapéu de um cogumelo. Formado pelo micélio reprodutivo. Tem a função de produzir e liberar esporos. Esporos. Células reprodutivas especializadas. Podem ser produzidos de forma assexuada, esporos mitóticos, ou sexuada, esporos meióticos. Hifas. São filamentos finos e alongados, formados por células enfileiradas. São a unidade estrutural básica dos fungos multicelulares. Micélio. Conjunto de hifas entrelaçadas que se espalham pelo substrato, solo, tronco, alimento, etc. Representa a parte vegetativa do fungo, responsável pela absorção de nutrientes. Como somos afetados por eles? Os fungos possuem grande importância médica, ecológica e econômica. Sendo utilizados na fabricação de medicamentos, como a penicilina, que é derivada do fungo Penicillium crisogenum. Na decomposição de resíduos e na biorremediação de solos poluídos. E na alimentação. No entanto, esse mesmo grupo de organismos pode ser devastador. Doenças fúngicas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou, em 2022, um relatório histórico listando os 19 fungos mais perigosos à saúde humana. Dentre os 10 que foram classificados como de prioridade crítica ou alta. Candida auris. Levedura emergente que causa infecções graves em ambientes hospitalares. É resistente a múltiplos antifúngicos e sobrevive por muito tempo em superfícies, facilitando surtos. Aspergillus fumigatus. Fungos filamentosos comuns no ambiente que, ao serem inalados, causam infecção pulmonar, especialmente em pacientes com o sistema imunológico enfraquecido. Pode invadir vasos sanguíneos e órgãos. Cryptococcus neoformans. Presente no solo e em fezes de aves, causa meningite criptocócica em pessoas imunossuprimidas, como portadores de HIV. Atinge o sistema nervoso central com alta letalidade. Nas plantas esses patógenos têm capacidade de atacar diversas partes da planta, incluindo folhas, caules, flores, frutos e raízes, provocando desde manchas e necroses até murchas generalizadas e morte do vegetal. Entre as mais agressivas estão pinta preta, associada a espécies do gênero Alternaria. As lesões concêntricas nas folhas e frutos prejudicam o desenvolvimento da planta e depreciam sua aparência comercial. Septoriose. Provocada por Septoria lycopersicii, manifesta-se com pequenas manchas acinzentadas com pontos pretos centrais, que são os corpos de frutificação do fungo. Nos últimos anos, as infecções fúngicas em animais ganharam destaque na medicina veterinária, tanto pelo aumento da frequência quanto pela gravidade dos casos. As micoses podem se manifestar de forma superficial, subcutânea ou sistêmica, afetando diferentes espécies animais, incluindo cães, gatos, aves, equinos e ruminantes. Dermatofitoses. Infecções cutâneas superficiais causadas por fungos queratinofílicos como Microsporum canis. Provocam alopecia circular, descamação e prurido, podendo ser zoonóticas. Cães, gatos, equinos, bovinos e suínos podem apresentar lesões típicas, e alguns animais agem como portadores assintomáticos. Criptococose. Uma micose sistêmica relevante, causada por Cryptococcus neoformans. Em felinos, é comum a deformação do plano nasal, nariz de palhaço. Pode afetar também o sistema nervoso central, pulmões, olhos e pele, sendo transmitida por inalação de esporos presentes em fezes de aves ou no solo.
Desastres históricos causados por fungos. A Grande Fome Irlandesa. A Grande Fome Irlandesa, também conhecida como Grande Fome da Batata, foi uma tragédia que ocorreu entre 1845 e 1852. O principal motivo foi a destruição das plantações de batata, alimento básico da população pobre irlandesa, causada por um fungo chamado Phytophthora infestans, que provocava a requeima. Isso levou à fome generalizada. Mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome ou doenças relacionadas. Outros 2 milhões emigraram, especialmente para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. Foi um dos piores desastres humanitários da Europa no século XIX. Em Dublin, mais especificamente no Custom House Quay, nas docas de Dublin, existe um memorial que presta homenagem às vítimas da Grande Fome, aqueles que morreram ou emigraram devido a ela. Ergotismo. O ergotismo é uma intoxicação causada pelo consumo de alimentos contaminados com alcaloides tóxicos produzidos por fungos do gênero Claviceps, especialmente Claviceps purpurea, que infecta cereais como o centeio. Essa condição era comum na Europa na Idade Média, quando o consumo de pão feito com farinha contaminada levava a surtos graves. Existem duas formas principais de ergotismo. Ergotismo convulsivo provoca alucinações, espasmos musculares, convulsões e delírios. Ergotismo gangrenoso causa vasoconstrição severa, levando à necrose dos dedos das mãos e pés, podendo resultar em amputações. Além dos sintomas físicos e neurológicos, o ergotismo teve impacto histórico e cultural, sendo relacionado a episódios de histeria coletiva e até julgamentos de bruxas. Os fungos se espalham de forma rápida e invisível aos olhos humanos, e suas consequências podem ser devastadoras. São vilões discretos, que podem abalar a economia, causar colapsos ecológicos e desafios para a medicina moderna. Ainda que sejam parte vital dos ecossistemas, é crucial entender e controlar seus efeitos nocivos. A pesquisa em micologia precisa de mais financiamento, atenção da mídia e políticas públicas. Afinal, como mostram pandemias silenciosas e safras perdidas, a era da ameaça fúngica está apenas no começo.